Leitura dos Escritos Sagrados do livro Arte do Jorei, volume 3. Doenças estomacais. Origem das enfermidades. Após discorrermos sobre as enfermidades que acometem o pulmão, gostaria de abordar os males que afetam o estômago. Conforme já expliquei, a maioria das patologias é causada pelas toxinas medicamentosas, mas essa afirmação é especialmente verdadeira em se tratando dos vários problemas estomacais. De fato, todas as doenças nesse órgão têm sua origem na ingestão de remédios. A título de exemplo, citarei uma condição comum, possível de acontecer a qualquer pessoa. Quando alguém come demais, normalmente sente azia e peso no estômago. Se esses sintomas forem ignorados, logo passarão. Mas, na tentativa de um alívio imediato, a pessoa ingere algum tipo de medicação digestiva. Como o fármaco apresenta, de fato, uma eficiência temporária, o indivíduo sente-se melhor e imagina estar curado de seu mal-estar. Porém, essa única dose de medicamento pode vir a ser a causa posterior de sua morte. Ninguém imagina que tais drogas utilizadas para aliviar distúrbios do estômago possam ser a semente originária de futuras doenças estomacais. Círculo vicioso. Ao sentir novamente qualquer mal-estar relacionado à má digestão, a pessoa tomará remédios outra vez, até chegar ao ponto de isso se tornar um hábito e ela não conseguir mais viver sem fazer uso de fármacos. Ao atingir esse estágio, o indivíduo torna-se verdadeiramente um dependente de remédios para o estômago. Nessa situação, se a pessoa consultar um médico, receberá diagnósticos como dispepsia ou indigestão, inflamação da mucosa do estômago, hiperacidez ou alguma doença do tipo. Diante desse quadro, o profissional proibirá o doente de comer certos alimentos, receitará algumas drogas e restringirá as suas atividades. Por sua vez, o infeliz paciente fará o que lhe foi recomendado e, a princípio, se sentirá melhor. No entanto, em vez de trazer uma cura para a sua enfermidade, esse procedimento agravará a situação da pessoa, a qual desenvolverá sintomas mais sérios, acompanhados de dor, náusea, azia e perda de apetite, prendendo-a num círculo vicioso de ingestão de medicamentos à medida que seu mal-estar se intensifica. Pelo fato de os fármacos atenuarem a maioria dos sintomas, todos confiam nessas substâncias na esperança de serem curados por elas e, por isso, nunca suspendem a medicação. No entanto, todo remédio é eficaz somente por um tempo limitado. Desse modo, ao perceber que aquele medicamento, a princípio tão eficiente, aos poucos está perdendo sua eficácia, o doente procurará outros substitutivos, cada vez mais fortes. Em consequência de tal conduta, o enfermo se torna uma vítima de envenenamento por ingestão de drogas para doenças de estômago. Úlcera gástrica. Com seu estado agravado, o doente começa a vomitar sangue e, por isso, volta a consultar o médico, que dessa vez diagnosticará úlcera gástrica. O profissional advertirá o paciente sobre o risco de seu quadro se tornar algo bem sério caso não se cuide. Alimentos sólidos serão proibidos e lhe será indicada uma dieta líquida, como também a recomendação de repouso. Portanto,
Sob todos os aspectos, o paciente passa a ser tratado como portador de uma doença grave. O que foi dito acima é o esboço geral de uma experiência comum a um grande número de pessoas. Analisando o desenrolar da doença, é notório que se, na ocasião dos primeiros sintomas, o enfermo não tivesse recorrido a nenhum tratamento, tudo se resolveria com mais facilidade. Hoje em dia, porém, em consequência da inabalável convicção na ciência médica, a crença na impossibilidade de uma doença ser erradicada sem o uso de medicamentos é generalizada. Todos estão convencidos do agravamento da enfermidade caso não utilizem algum remédio e, por isso, rapidamente consultam um médico ou ingerem qualquer tipo de medicação. Dessa forma, devido à temperatura terapêutica tradicional, as pessoas estão desenvolvendo desnecessárias e graves doenças estomacais. Procurem analisar e ver o quão terrível e tola é toda essa história. Torna-se indispensável todos entenderem onde se encontra a razão desse estado tão aflitivo no qual as pessoas são postas arbitrariamente. Muito obrigada a todos, gente. Uma boa noite.